Pélio Posa. O professor Edson Pélio Posa possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado em Agronomia na área de Fitossanidade pela Universidade Federal de Lavras e doutorado em Agronomia na área de Fitopatologia pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Lavras, atuando na área de Epidemiologia e Manejo de Doenças de Plantas. Convidamos o professor Edson Pélio Posa para fazer o uso da palavra. Bom dia. Primeiramente, aqui agradecer o convite do NECAF por ter nos convidado, por estarmos aqui com vocês. Professor, é muito gratificante e tem a honra de estar aqui passando o que ele está fazendo lá. Tudo que a gente faz, na verdade, é para vocês. E o que a gente vai fazer também é por vocês. Então, para nós, é um momento gratificante estar aqui falando sobre um painel futuro. A gente já começou a trabalhar com essa análise do que poderia mudar com mudanças climáticas há mais de 10 anos. Foi em 2002. Projetando cenários futuros que poderia acontecer, tá? Tá aí, lá de cima é muito bonito aquela imagem do centro, né? O planeta, só que a gente de vez em quando faz algumas mudanças com ele e acelera processos que duraram milhões de anos, né? Ninguém queria viver nessa fase aqui desse cidadão. Se hoje a gente está vendo mudança climática, ele viu muito mais, né? Aliás, ele desapareceu por causa delas. Então o planeta está em constante mudança. Nós aceleramos um pouquinho. Essa represa de Três Marias em janeiro, hoje ela está mais seca. A represa de Furnas também. E o cenário futuro não é bom, porque quanto mais ela esvazia, mais nós ligamos às termoelétricas e mais nós poluímos. E nós somos grandes poluidores hoje no mundo, Brasil, né? Porque nós ligamos cada vez mais usinas para gerar energia e consome carbono, tá? Então, quanto mais a gente liga lá em casa o interruptor, mais a gente polui. Essa é a triste notícia, não é? Esse reflexo cai aqui. Não adianta a gente achar que vai ficar de fora dos problemas que nós estamos causando, porque infelizmente cai aí. Tem vários cenários, né? Tem várias projeções futuras do que pode acontecer com a temperatura e com a precipitação, com a água. Então tem algumas mais catastróficas em alguns tipos de cenário que a gente tem aí, projetado pelo painel global de mudanças climáticas, e tem outras mais conservadoras. E tem outras que dizem que o mundo não vai esquentar, ele vai esfriar. Então se a gente for olhar para trás, a teoria que vai esfriar pode estar correta, porque antes de esfriar esquenta muito, tá? A última grande glaciação foi há 12 mil anos atrás. Esse é o ciclo dela, entre 10 mil e 15 mil anos. Então a gente não sabe o que pode acontecer na verdade, tá? Tá aí a distribuição. Na verdade, o nosso café já trabalha com essa mudança climática, porque nós somos um país de dimensões continentais e nós cultivamos café desde o clima subtropical até o clima equatorial lá em Rondônia e até no clima semiárido do Nordeste. Então, o mesmo cultivar de café, que é o Catuai Mundo Novo, é plantado em diferentes climas e tem contato com pragas e doenças em diferentes climas brasileiros. Tá? Essa é a distribuição, e a gente pode ver a distribuição nos diferentes climas. Como é que comportam as pragas e as doenças nesse cenário de diferentes climas, completamente de forma diferente. Não dá para comparar a cercóspora lá em Luiz Eduardo Magalhães com a cercóspora aqui em Minas Gerais. E dentro de Minas Gerais, que é do tamanho de muitos países da Europa, nós temos vários cenários climáticos, vários tipos de clima, desde a zona da mata de Minas, passando aqui pelo sul de Minas, Triângulo Mineiro até o norte de Minas, onde a gente também planta café. Então é completamente diferente. Quem vê uma lesão de cercóspora lá na Bahia
Ela é grande, negra e a folha não cai. E aqui poucas manchas derrubam ela. Ela é pequena. É muito diferente trabalhar nesses dois cenários, tá? Nesses dois tipos de lavoura. Bom, se alguém está preocupado com o ambiente, para ocorrer doença, a gente não pode falar que o patógeno causa a doença. Esse é o sonho do fitopatologista. Mas na verdade a doença é muito maior do que o patógeno. Depende da interação do hospedeiro, que na maioria das vezes, em mais de 90% das lavouras, é suscetível às doenças que nós temos lá no campo, com o ambiente que nós estamos, que está em constante mudança, seja por nossa ação ou pela ação por si só das mudanças devido ao planeta, não é? Pode acontecer. Bom, o que nós temos aí? Nós precisamos de chuva. Sem chuva, sem água, que é o número 1 da agricultura, você não tem condições favoráveis ao patógeno. Ele precisa de água para germinar na superfície da folha. Precisa de água, é igual uma semente. Para que ele germine, eu preciso de água na maioria das vezes. E para a planta ser resistente, constituir barreira de resistência, ela precisa de água. Ela não tem o garfo e a faca para pôr comida na boca, né? Então ela precisa de água para transportar nutriente ou comida, para ela fazer as barreiras de resistência, principalmente as que ela já tem, as constitutivas. Se eu não tiver água, nada feito. Não é igual nós precisamos de água e de comida, ela também. Então faltou água, acabou. E o patógeno tem uma região de conforto térmico para que ele possa atuar. Só que infelizmente ele é muito mais rápido do que nós. Ele já tem indivíduos no campo resistentes a uma grande faixa de temperatura, alta ou baixa. Tanto que ocorre cercóspora da Bahia ao Paraná. Tá? A ferrugem é mais suscetível a essa mudança. Ela pode, em certo momento, reduzir, mas também pode ter indivíduos que adaptem a essa condição. Pode ter, não é? Bom, quem está no meio disso tudo aí? Nós, o homem. Nós somos responsáveis por unir todo mundo e também por algumas mudanças que nós acabamos acelerando. Daí o problema nosso, muitas vezes o pessoal nos chama lá para ver esse tipo de problema, pensando que é doença, mas é um problema fisiológico. O professor Donizete já abordou muito bem, não é? Não é doença, mas tem um efeito aí, cercóspora, adora sol, com sol que é um fungo que tem mais melanina, é mais escuro, resiste ao sol muito mais do que a ferrugem, que adora sombra, e aí o café sombreado a gente tem que repensar, e principalmente em áreas que chove muito. Foi o caso da América Central, né? Da Colômbia, onde teve um desfavorecimento por causa desses fatores também, além de outros. Está aí o sintoma típico dela. Vem atrás da escaldadura, adora escaldadura, que desfavorece essas barreiras de resistência que a gente já tem. Daí a ferrugem ocorrendo do lado da sombra e a cercóspora do lado do sol. Então ela vai adaptando aos problemas que vocês têm no campo. Vamos ver um pouquinho sobre a ferrugem. Como é que seria, nesse cenário nosso que está mudando, nesse clima nosso que está mudando, o comportamento da ferrugem que vocês já conhecem muito bem, tá? Ela é extremamente sensível à temperatura, então nessa faixa de temperatura de 20 a 24 graus, vocês vão ver uma esporulação maior do patógeno. Lembra que esporular, ver ferrugem no campo, é o último suspiro de vida dele. Na verdade, ele precisa de temperatura baixa, noturna, na sombra, em torno de 20 a 21 graus, para germinar e infectar. Essa temperatura, na verdade, é a temperatura ótima para esporulação, para você ver o sinal dele, porque o sintoma você não viu, tá? A fase de maior esporulação da ferrugem é daqui para frente, vai atingir o pico em julho e agosto. Na verdade, a gente já tinha que ter combatido ela desde dezembro, não é? Quando as temperaturas
eram menores, à noite um pouco menor, tá? De conforto para ela, de 20 a 21 graus, e eu tinha água. Tá aí o cenário, né? A ferrugem do cafeeiro, uma média, nós pegamos as médias climatológicas, as normais climatológicas, de 61 a 1990, das estações do Instituto Nacional de Meteorologia, que a gente tem aí. Baseamos que ela precisa de 12 horas de molhamento foliar e da distribuição média que ela tem até hoje, nesse período de 30 anos, mostrando quanto mais vermelho, maior a probabilidade que eu tenho de ter ferrugem. Quanto mais azul, menos ferrugem eu tenho, tá? Então essas são as regiões que eu tenho de maior favorabilidade. Olha nós aí, é mais favorável o sul de Minas do que a região da Zona da Mata de Minas Gerais, ó, próximo lá do Espírito Santo, tá? Então são regiões favoráveis à ferrugem, menos desfavorável aqui na bacia do Rio São Francisco, porque é muito quente. O que vai acontecer daqui para frente? Para a gente ter um exemplo só da ferrugem, tá? Então a gente fez esse trabalho por volta de 2000 para demonstrar. Esse é o cenário projetado pelo painel de mudanças climáticas, né? Que é um cenário médio, onde nós vamos consumir uma quantidade média de combustível fóssil, de petróleo, tá? A população não vai crescer tanto, nós vamos continuar consumindo, elevando aos poucos o consumo de combustível. Esse para nós é o melhor cenário, é o B1 futuro, tá? No caso, por exemplo, de outras culturas como soja e milho, o pessoal estuda isso o tempo todo, tá? O grande investimento das multinacionais produtoras de semente hoje é em resistência à seca. Quase 60% do recurso delas nós vamos comprar semente de soja e de milho com resistência à seca. Então quem puder visitar os campos experimentais nos Estados Unidos, na Europa, vai ver isso. Eles estão buscando, porque eles pensam muito na frente, porque eles ficam 6 meses embaixo de neve. Nós não sabemos aqui o que é uma diversidade climática como eles, no hemisfério norte. Aquilo é mudança climática. De repente a gente está todo mundo aqui e muda o ambiente, neva lá fora, a gente não pode sair mais. Tá? Então eles estão muito preocupados com isso, estão muito na frente na pesquisa em soja e milho, por exemplo. Mas é o que eles mais fazem, é isso daqui. Estão projetando para uma doença que é a ferrugem do café. Esse é o melhor cenário, onde a população não vai crescer muito e nós não vamos emitir muitos poluentes no ar. Tá? A ferrugem vai mudar um pouco. Agora olha esse cenário onde nós vamos poluir muito. Poluição, tá? Vamos usar muito, vamos comprar muito carro, vamos andar muito, a gasolina vai estar barata e nós vamos acabar gastando. Não vai ter ferrugem, a área vai ficar desfavorável à ferrugem, porque provavelmente não vai ter café também, né? Vai mudar. Ou ele vai mudar para o sul, que é mais frio, ou se esfriar ele vai mudar mais para o norte, tá? Então vai mudar. Aqui é um cenário intermediário, é esse que a gente está falando, e aqui o melhor cenário para nós. Bom, como é que vai ficar então a distribuição da ferrugem? Hoje o cenário atual, no cenário melhor, né, que ela vai cair um pouco, e nos piores cenários, olha aqui, porque provavelmente também nós não vamos ter café aí. Hiperfoma, outra doença que depende do frio. Como é que vai ser o cenário? Está aí o sintoma dela, vocês já conhecem muito bem. Ela cresce bem em temperatura baixa, ó. Esse daqui cresce 10 vezes mais do que em temperaturas como 25 graus. Esse ela germinando a 15 graus, ela adora temperatura baixa, adora. Está aí a foma tarda em temperatura baixa, crescendo, germina, esporula muito bem, produz o fungo muito bem. Quando ela ocorre na época do frio, olha aí, ó, na época do frio, temperatura baixa, mas pouca chuva. Não precisa de muita chuva. Tá? Quanto menos água na lavoura não irrigada testemunha, mais foma. Lembra que eu falei para vocês da água? Quanto menos água, menos comida,
menor a resistência, não é? E eu vou ter muito mais foma onde eu não irrigo, e eu vou ter menos foma onde eu irrigo, porque eu tenho água. A água é a diferença. O cenário projetado aqui, né, nas condições, então hoje eu tenho foma, aqui ó, até 2020, é o cenário atual. 2020 a área vai reduzir, que vai ser favorável à fome, que está esquentando, e nós vamos consumindo muito combustível fóssil, né? O Brasil é um campeão hoje em consumo de combustível fóssil com as termoelétricas. Então esse cenário aqui está confirmando, você já deve ter reparado isso. E se continuar assim, nós vamos reduzir a área de favorabilidade para a fome. Se continuar assim, nós também vamos reduzir para café, né? Vamos reduzir porque vai ficar mais quente. Mas lembra que isso aqui é uma projeção. Pode ser que isso não se confirme. Pode ser que o fungo adapte ao ambiente. Nós não sabemos como ele comporta. Então, é um cenário futuro incerto. Mas que ele está ocorrendo, ele está. Bom, novamente, né? Só para ficar claro que depende de nós. É claro que estão ocorrendo mudanças que de anos em anos ocorrem, mas está acelerando um pouco, a gente pode estar acelerando. Essa seca que teve em janeiro e fevereiro foi um prato cheio para a cercóspora, ela adora. Nós tivemos uma insolação quase 90% maior do que em relação a janeiro e fevereiro do ano passado. Na verdade foi 92% na maioria das estações que a gente tem instaladas aqui. Ela adora isso porque ela tem melanina, ela resiste mais ao sol, ela é mais escura e resiste mais. Ela produz uma toxina que é ativada pelo sol, então foi um prato cheio para ela. Passado esse período, começou a chover, veio a ferrugem. Já repararam como é que ela está esporulando? Nossas testemunhas estão com quase 70% de folhas com ferrugem, tá? Que não foram pulverizadas, na maioria delas. Então, nós temos que estar atento à mudança. Quem fica, essa que teve, na verdade, a gente já tinha que estar preparado. Nós temos que pensar para frente. Quem pensa em mudança climática, pensa anos para frente. Pensa 50, 70 ou até 100 anos para frente. Então a gente tem que estar preparado para o futuro. Tá? Difícil para nós. A nossa cultura não é preventiva. Nós somos muito mais cigarro do que formiga, né? É normal isso, porque lá em cima, no outro hemisfério, quando eles ficam 6 meses debaixo de neve, eles têm que cultivar e guardar, e tem que ser formiga. Já viu a fábula da formiga e da cigarra? Mas eu acho que nós temos que aprender a pensar antes, como eles. Bem antes, para projetar os cenários futuros. Tem como fazer isso, não é? E tem como mudar a forma de cultivo. Tem espaçamento, matéria orgânica no solo. Vou fazer maior retenção com curva de nível? Vou segurar mais água na beirada da estrada para as bacias de contenção? Vou mudar a forma e arquitetura da copa? Vou mudar a forma de pulverização? Vou trabalhar com irrigação? Vou sombrear? Isso tudo a gente pode discutir para frente. Então tem como pensar, mas tem que passar de ser cigarro para ser formiga. Dei a fábula da formiga, vai ser interessante, tá? Bom, é essa a mensagem que a gente tinha que passar para vocês. Realmente isso está ocorrendo, está acontecendo entre lavouras, entre estados, entre regiões, e vai continuar ocorrendo para frente, tá? Fico à disposição depois de vocês. Muito obrigado. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês.